Olá, crianças, tudo bom? Vamos ter uma aula muito especial hoje. Eu quero que você preste atenção porque nós vamos falar sobre a Páscoa. Eu quero perguntar para ti o seguinte: será que você sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa? Sabe? Vamos ver? A gente fala de Páscoa, 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 mas muita gente não sabe o significado verdadeiro. E eu quero que você preste bastante atenção no que eu vou lhe contar agora. Eu sou o pastor Weissan e a gente vai conversar um pouquinho sobre a Páscoa. E eu quero aproveitar para falar sobre esta ideia aí, os ovos de Páscoa. Os ovos de Páscoa. É o tema do que nós vamos conversar. Eu quero que você pense um pouco no fato de que existem duas Páscoas sendo comemoradas ao mesmo tempo. Algumas pessoas comemoram uma Páscoa, enquanto outras comemoram outra Páscoa. Só que uma é falsa e a outra é verdadeira. Então existem duas Páscoas sendo comemoradas. Duas Páscoas. Uma é falsa e a outra é verdadeira. E eu quero aproveitar e usar esses ovos aqui para mostrar para você qual é o verdadeiro sentido da Páscoa. E o nosso primeiro ovo tem aí esse animal, que é o... Que animal é esse? O coelho. Quando a gente pensa em Páscoa, a gente pensa logo no coelho da Páscoa. Mas eu quero dizer para você que não é esse animal que representa a Páscoa verdadeira. Do outro lado do nosso ovo, nós temos o cordeiro. E o cordeiro é realmente o que nos lembra a Páscoa, a primeira Páscoa. Você sabe quando aconteceu a primeira Páscoa? A primeira Páscoa foi comemorada no Egito, muitos anos atrás. O povo de Israel era escravo dos egípcios e Deus havia mandado 9 pragas sobre o Egito para convencer o faraó a libertar os israelitas. Deus então avisou que viria uma 10ª praga. O filho mais velho de cada família seria morto naquela noite. Então Deus mandou que cada família do povo de Israel matasse um cordeiro e passasse o sangue do cordeiro na porta, para que na casa do povo de Deus, o primogênito, o filho mais velho, não morresse. Naquela noite, o povo de Israel foi libertado da sua escravidão por causa desta última praga. Então o cordeiro é o símbolo desta Páscoa. Aquele cordeiro que foi morto para que o seu sangue fosse passado na porta e livrasse o filho mais velho da casa que tivesse o sangue do cordeiro. E a gente sabe que esse conceito de cordeiro nos lembra de Jesus. Nos aponta para Jesus, que viria ao mundo, morrer na cruz e derramar o seu sangue para a salvação, para a purificação do povo dele. Para nos livrar dos nossos pecados, para nos dar vida eterna. A palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29, diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas aí quando a gente vai falando de Páscoa, a gente também lembra do alimento da Páscoa. Um ovo de chocolate. A gente fica ansioso, né, para receber um ovo de chocolate. A gente fica ansioso para chegar a Páscoa porque o papai e a mamãe, a vovó, o vovô vai comprar pra gente um ovo de chocolate bem grande e bem gostoso. Mas você sabia que a Páscoa não tem nada a ver com ovo de chocolate? Você sabia que isso é tudo conceito comercial para as pessoas venderem, ganharem dinheiro? Não tem nada a ver com o sentido bíblico de Páscoa. O verdadeiro alimento da Páscoa é esse aí, ó, o pão e o vinho. O que isso tem a ver com a Páscoa? Quando Jesus estava aqui na Terra, ele reuniu seus discípulos na última Páscoa e falou e mostrou para os discípulos que o pão e o vinho representariam o seu corpo e o seu sangue entregue na cruz do Calvário.
Naquele dia, Jesus pediu que seus discípulos lembrassem dele, lembrassem do seu sacrifício, comendo pão e bebendo o vinho. O alimento da Páscoa comercial é o chocolate. E na Páscoa bíblica, nós temos dois alimentos, que é o pão e o vinho, que simbolizam o sacrifício de Jesus Cristo em nosso lugar. O sacrifício de Jesus, que é a verdadeira Páscoa. A nossa Páscoa é a morte do Cordeiro, Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar. E nós nos lembramos constantemente, sempre, nós sempre nos lembramos desse sacrifício, comendo pão e bebendo vinho na Santa Ceia. Muito bom, né? Saber qual é o verdadeiro alimento da Páscoa. E eu quero mostrar uma outra imagem para vocês. Essa imagem tem uma pessoa, uma criança, dormindo. E eu pergunto para você o que é que você gosta de fazer na Páscoa. Tem muita gente que acha que Páscoa é dia de descansar, que Páscoa é época para dormir, feriado, época boa para descansar. As pessoas não querem fazer nada na Páscoa. Trabalhar? De jeito nenhum. Mas na Páscoa, nós, como servos de Deus, crentes que creem em Jesus, nós precisamos buscar a Deus em oração. Agradecer pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Nós precisamos agradecer porque Deus enviou o Cordeiro para morrer no nosso lugar. A gente precisa buscar a Deus em oração. A gente precisa clamar a Deus. A gente precisa agradecer a Deus. Então, a Páscoa, para nós, é uma época para a gente evangelizar. É uma época para a gente explicar às pessoas o verdadeiro significado da Páscoa. O que realmente é a Páscoa. Que não é coelhinho, não é ovo da Páscoa, mas sim o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar para nos salvar. E a gente precisa levar a verdadeira felicidade para as pessoas. Se fala muito, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa, Feliz Páscoa. As pessoas desejam felicidade para as outras na Páscoa. Mas, infelizmente, muitas delas não sabem qual é a verdadeira felicidade. Muitas delas não sabem do que estão falando. A verdadeira felicidade vem por conta do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A gente sabe que essa coroa de espinhos é um símbolo do sofrimento de Jesus. Jesus morreu na cruz. Jesus sofreu. Jesus foi humilhado. A Páscoa, naquele dia, foi muito dolorida para Cristo, para Jesus Cristo. Só que ele sofreu tudo isso para que nós tivéssemos a verdadeira felicidade. Para que eu e você fossemos felizes, muito felizes. Jesus sofreu para que nós tivéssemos vida eterna. Ele ama a mim, ele ama a você. E Jesus Cristo, que não tinha pecado, recebeu o castigo que nós merecíamos. E hoje, por causa do que Jesus fez, nós podemos ser realmente felizes e desejar ao outro uma feliz Páscoa. Mas não uma feliz Páscoa que é baseada nos presentes que nós ganhamos, no chocolate que nós ganhamos. Mas uma feliz Páscoa baseada na salvação que nós recebemos de Jesus. E por falar em presente, o nosso próximo ovo tem um presente. E a gente fica esperando receber presentes na Páscoa. A gente fica esperando receber um monte de coisas na Páscoa, principalmente chocolate. Mas nós precisamos pedir a Deus que nos dê o verdadeiro presente, que é a salvação. Ter Jesus no coração é o maior de todos os presentes que nós podemos receber. É o maior de todos os presentes, porque
Com Jesus a gente tem vida eterna. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho. Para quê? Para nos dar a vida eterna. Esse é o maior presente que nós podemos ter e oferecer na Páscoa. E aí nós temos nossos últimos ovos. E esse daí mostra uma criança triste, com um vazio dentro dela. Uma criança que está muito desanimada. Ela não tem a verdadeira felicidade. Ela está com o coração vazio, ela está triste. E se você se sente assim, é porque você não recebeu ainda a alegria verdadeira, que é a alegria da salvação. Só Jesus pode preencher o vazio do nosso coração. Só Jesus pode preencher esse vazio que há em nós. E por falar em vazio, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Jesus deixou o túmulo vazio para que o nosso coração estivesse cheio dele. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E porque Jesus venceu a morte, nós também podemos vencer. Nós vamos viver eternamente. Jesus enche o meu e o seu coração. Jesus ressuscitou. Jesus venceu a morte. E Jesus traz para mim e para ti salvação. Esse é o sentido da Páscoa. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, qual é a dica? Qual é a missão final? As missões, né? As dicas finais. A primeira, ore a Deus agradecendo, porque Jesus Cristo morreu na cruz para nos salvar. Peça para que Jesus realmente more no seu coração e encha o seu coração. E também conte essa história. Compartilhe esse vídeo. Conte a história da Páscoa, o verdadeiro sentido da Páscoa, para outras pessoas. Tá bom? Deus abençoe. Tchau, tchau. Conta essa história.